Fala galera, tô aqui com meu amigo Brunão e hoje nós vamos falar a respeito de quê? Chamado. Chamado. Você sabe qual é o seu chamado? Essa é a pergunta que um monte de gente sempre faz, né? Sobre chamado, todo mundo fala, qual que é o meu chamado? Qual que é o meu ministério? Será que eu sou apóstolo, mestre? Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Será que eu sou missionário? Será que eu não sou? Bom, nós temos que entender algumas coisas, mas a gente já tem alguns vídeos aqui que a gente fala sobre chamado, mas hoje a gente quer falar em específico sobre o chamado de servir, que é o chamado de todo cristão. Todo cristão foi chamado para servir, não é, Bruno? Sim, esse é um chamado universal à igreja, porque qual é o propósito da igreja? O que a igreja exerce? Quando nós falamos ministério, a palavra ministério ela vem de... Qual é a origem da palavra ministério? O ministério é para servir, é um serviço. As igrejas como denominações, elas foram ao propósito dessas denominações é servir. Por exemplo, uma igreja que ela trabalha muito, o ministério que trabalha na área da música, ela serve na área da música. O ministério que trabalha muito focado na área social, ela serve na área social. Um ministério que serve na área pastoral, de ensino, e assim sucessivamente. E tudo tem a ver com serviço, né? Sim, fora que a igreja ela também precisa ser completa. Para que o serviço seja completo, uma igreja precisa ter um corpo que serve como denominação. Sim, e essa questão de servir, né? Às vezes as pessoas pensam, servir então é limpar a casa, né? Lavar o pé dos irmãos. Não necessariamente. Servir pode ser muito mais abrangente, né? Que o Bruno falou. Você pode servir através da pregação, por exemplo. A pessoa que tem o dom para pregar, o dom para evangelizar, ela pode servir dessa maneira, contanto que ela sirva com zelo, né? Paulo ele vai falar, né, lá em Romanos, né, se você o que contribui, que coopere com generosidade, né, o que serve, né, o que lidera, que lidere com zelo, enfim, não importa qual seja o dom que você está desenvolvendo, você precisa fazer em prol de servir o reino, em prol de servir as pessoas. Os dons não são para nós mesmos, né? Até os 5 ministérios que fala, né, em Efésios, não são para nós mesmos, mas são para servir a igreja, para a edificação da igreja. O que nós vemos muitas vezes é que a pessoa fala, não, eu sou apóstolo, né, agora eu mereço ser servido. Não, eu sou profeta, eu só prego nas melhores, né, conferências, nos melhores eventos. Não aceito. Entendeu? Tipo, é uma mentalidade errada, totalmente diabólica, né? Porque se você for ver os apóstolos, eles eram os mais simples, os que mais tinham que servir com a vida deles, tendo que passar dias e noites, às vezes, pagando um preço físico e mental, né? E espiritual, né? Para se desgastar em prol do reino de Deus, né? Falando sobre, ainda conceituando a palavra, o servir, tem o texto clássico, né, maior é o que serve. O servir, ele vem da onde, para que se necessita o servir? Porque há uma necessidade, porque eu posso usar até essa palavra carência. Se nós olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele serviu de uma só vez, ele serviu toda a humanidade, porque existia uma carência, existia uma falta ali, que era a falta da nossa conexão com o Criador, como humanidade. Então, o servir parte desse princípio. Quando se há uma necessidade, por exemplo, o Gabriel falou, limpar a igreja. Se não tem ninguém para limpar lá, está existindo uma necessidade nesse lugar. Então você vai servir, mas se tem um monte de gente trabalhando naquela área específica, vai ter espaço para você servir? Vai para outra parte, vai servir aonde há a necessidade. Então, tenha em mente isso, o chamado para servir é para servir uma necessidade à comunidade, uma carência da comunidade e do mundo. Sim, são 2 pontos importantes, né? Você servir quando há necessidade e você servir também de acordo com a direção de Deus, né? Isso é outro ponto. A necessidade, o que acontece? Por exemplo, no meu ministério, não tem alguém ainda que mexe com edição de vídeo. Então, eu mesmo sendo líder do ministério, né, na aliança, eu tenho que editar os vídeos, eu tenho que trabalhar nisso, porque ainda não há
alguém que supra essa necessidade, mas o meu chamado é outro, o meu chamado é pregar, é ensinar, é o chamado da oração, da evangelização, só que por conta disso acaba que eu tenho que demandar esse serviço por um tempo, mas também existe a questão do serviço aonde Deus te mandou, né? Então, Que é o propósito, né? Que é o propósito, né? Eu até falei, né? Hoje muitos se denominam, né, profetas, pregadores, apóstolos, mas às vezes na intenção, né, de serem servidos, de se aparecer em eventos, em projetos, em conferências, a fim de serem vistos. E a gente não deve fazer isso. O nosso objetivo que Jesus ensina, né, até no Sermão do Monte, não faça as coisas a fim de serem vistos pelos homens. Quem faz isso já recebeu sua recompensa. O que é a recompensa? A fama, né? O reconhecimento. Ficou reconhecido, legal, você fez, beleza. Mas faça, né, a fim de que seu Pai que está no céu veja o que você faz em secreto e o recompense publicamente. Então isso é algo muito importante. O servir, ele não importa qual área seja, mas quando você serve, você não está preocupado em ser visto, né? Você está preocupado em fazer em prol do outro, né? Uma entrega de vida. Então, olha só os 3 pontos. Existe a necessidade, existe o propósito e junto com o propósito está a motivação. Qual foi o ponto, né? Eu queria, é como se fosse propósito 1, quer dizer 2 e motivação 2.1, porque o 3 seria o que eu queria falar, esforço. O esforço que você emprega naquilo que você está servindo. Porque imagina quando Davi ele vai até a terra de... Agora esqueci o nome. Mas ele vai prestar um sacrifício num lugar lá. E ele fala que ele não quer prestar nenhum sacrifício ao Senhor que não lhe custe nada. Então imagina você servindo em algo que não custe nada. Tá ok, não te custou nada, mas entra no comodismo, você começa a se acomodar naquela situação que você está vivendo. E uma vez me falaram assim, Bruno, você é bonzinho assim, porque eu sempre procuro ter uma motivação certa no meu coração e servir, mas nem todo momento eu quero servir, eu quero ficar de boa na minha, mas eu me esforço para servir os meus irmãos naquilo que eu posso fazer. Essa é a motivação correta do coração, um esforço através de você visualizou uma necessidade, tem um propósito de Deus de você estar naquele momento, naquele lugar, e existiu a humildade e o esforço empregado na sua entrega do seu serviço às pessoas e ao Senhor. E essa questão do esforço que você falou é muito importante. As pessoas acham que para a gente servir, para a gente fazer algo no reino, precisa, né, vir aquela super motivação, né, ter aquele arrepio, sentir tipo um querubim aparecer para você. Mas não, gente, é uma questão de muitas vezes você vai ter que se esforçar. Vai ter vezes que você, sei lá, vai estar pregando e vai vir aquela unção, mas vai ter vezes que você só vai sentir opressão. Vai ter vezes que você não vai querer fazer algo, né? Eu mesmo, muitas vezes, já aconteceu de eu ficar, sei lá, com ciúme de uma pessoa, por exemplo. Às vezes fiquei com ciúme de uma pessoa, só que aí o que eu faço? Eu vou deixar aquilo gerar em mim? Não, eu vou fazer o que vai contra aquilo. Por exemplo, se eu estou vendo que eu estou um pouco egoísta, eu vou ir contra o meu egoísmo, vou pegar o meu dinheiro e vou dar mais do que deveria dar para ir contra aquele meu egoísmo. Mídia, né? Esforço, realmente, você se esforçar para ir contra o que o seu ego quer, né? Contra o que a sua motivação errada quer, né? Isso. E ainda, o que eu vou esclarecer mais o que eu quis dizer a respeito do esforço. Você não precisa estar no ponto ideal. Eu só vou pregar quando eu tiver teologia, quando eu só vou cantar quando eu souber as melhores notas, os melhores acordes do violão. Não, entrega aquilo que você tem de melhor na condição que você tem. Mas você não pode ficar entregando sempre o mesmo. Você precisa se esforçar para melhorar a sua entrega. Algo que me confrontou muito. A gente participou de um workshop e a pessoa que estava dando treinamento, ela disse, era sobre adoração. Ela disse, você passou um ano e não aprendeu nenhum acorde a mais, não aprendeu a melhorar a sua técnica no seu instrumento. Que olha só, você está entregando uma adoração ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, e você não está se esforçando nada para
para servir aos seus irmãos, né? E ao Senhor. Porque imagina na questão do louvor, né? O louvor que a gente entrega, o cântico que a gente entrega, ela tem que ser no mínimo agradável para os ouvidos dos irmãos. Senão os irmãos vão fugir da igreja, né? Sim, exatamente. Se sua área de servir ao louvor, então você vai empenhar o máximo naquela área. É a questão de, por exemplo, Deus te deu uma moeda, vamos supor, Deus te deu uma moeda e você pode escolher, você vai enterrar essa moeda ou você vai multiplicar ela, entendeu? A parábola dos talentos é bem simples de entender, mas tipo, o problema é que a gente faz muitas vezes isso. Deus está nos dando condição de fazer algo e nós escondemos. E o quanto Deus vai te usar em algo também tem a ver com o quanto você está disposto a trabalhar naquilo, né? Eu vejo muitas pessoas que chegam para mim e falam que querem ser missionários, mas não saem de casa para evangelizar, entendeu? Fica o dia inteiro assistindo Netflix, então nunca vai ser missionário. Por quê? Porque nunca se dispõe a fazer com o pouco que tem. Tem pessoas que chegam para mim, eu quero ser um investidor de missões. Mas eu vou ser quando eu ficar rico. Nunca vai ser investidor. Por quê? Porque nunca vai ficar rico desse jeito. Não sabe honrar no pouco, não vai honrar no muito, entendeu? Então, tudo começa com um pouco, né? Eu vou encerrar minha fala aqui. Então, para concluir, o chamado a servir é um chamado universal, porque nós precisamos termos o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo era uma liderança de serviço, ele era um líder servo, e é por isso que esse chamado é universal, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos parte do corpo dele, nós somos parte do corpo de Cristo, então nós somos chamados a servir em necessidade, por uma necessidade, com um propósito e com um esforço. É isso aí. Então, galera, se inscreve aí no canal, se você quiser dar mais uma ideia aí sobre algum tema para a gente estar aqui conversando, eu e o Bruno ou alguma outra pessoa, manda aí nos comentários que a gente vai estar analisando, preparando aí talvez algum outro material. Muito obrigado e é isso aí. Valeu, galera. Fique com Deus.